tier list de Missão Impossível, né? Então aqui o negócio vai ser simples, né? São poucos filmes, mas eu preciso me posicionar aqui em relação à ordem do melhor ao pior de Missão Impossível, e aqui vai ser em ordem mesmo, né? Porque próxima semana sai o acerto final, né? Acerto de contas, parte 2, né? E eu gostei muito do primeiro, já deixo logo, né? O parte 1 já deixo antecipado. E é uma franquia que eu gosto muito. Eu gosto muito de cinema de ação, né? Acho que quem me segue aí sabe que eu gosto muito de cinema de ação. Michael Mann, Tony Scott. F. Voltamos. Calma, está tudo bem. Recapitulando. Gosto muito da franquia, né? Ela, ao longo dos anos, teve várias mudanças estéticas, acredito eu, até que ela se encontrou ali, né, em um momento que eu vou falar melhor sobre isso no filme a filme, tá? Então vamos começar com o primeiro. Vamos aqui na ordem, né? Vamos começar com o primeiro filme, que é Missão Impossível 1, né? Dirigido pelo senhor Brian De Palma, tá? Então vamos lá. Eu vou talvez causar um pouco de revolta aqui, né, aos fãs do Brian De Palma, porque eu vou colocar ele numa categoria que muitos interpretem como uma categoria baixa para ele. Mas eu acho o primeiro Missão Impossível um bom filme, tá? Bom filme é foda, é muito bom filme, tá? Eu vou falar aqui um negócio pra vocês. Tirando um filme específico, que eu vou falar qual é, todos os outros filmes de Missão Impossível eu considero muito bom, tá? Eu considero muito acima da média. Então, tipo assim, eu coloquei aqui em bom porque eu acho que dentro da franquia tem outros que se sobressaem bem mais do que ele, tá? Então ele não é só um filme bom, ele é um filme muito bom. Então vamos lá. Brian De Palma, dirigido Missão Impossível. Isso é incrível, né? Então, a gente tem aqui o filme de Missão Impossível mais Hitchcockiano, né? A gente tem um filme de Missão Impossível que é mais espionagem, né? Porque é uma dessas coisas que eu falo, dessas mudanças de visão estética, né? De Missão Impossível. O primeiro Missão Impossível é muito um filme de espionagem, pô. Tipo, é um Mamãe Quero Ser 007, digamos assim, com pitadas de ação, né? 007 tem ação também, né? Mas o primeiro Missão Impossível é muito um thriller de suspense, de espionagem, né? A cena mais clássica remete a isso, né? Que é a cena do Shrek lá, né? Shrek 2. Então não é um filme que é tão focado na ação, é um filme que é mais focado mesmo nessa coisa da espionagem clássica, né? E nos moldes principalmente Hitchcockianos que o Brian De Palma ele carrega tanto, né? Essa sua marca. E é um ótimo filme como esse, tá? Por que ele não tá tão alto aqui? Porque eu, particularmente, o Brian De Palma é um dos meus diretores favoritos, tá? Ele tá, tipo, no meu, sei lá, top 10 diretores da vida, provavelmente. E eu considero Missão Impossível um dos mais fracos dele, tá? Eu acho que vocês já viram eu falando isso, inclusive, na minha tier list de Brian De Palma. Eu considero Missão Impossível, dentro da filmografia do De Palma, um dos menos bons, tá? E também dentro da franquia do Missão Impossível, apesar de ainda ser um filme muito bom, diga-se de passagem, né? Então, por enquanto, é isso. É um bom filme, mas vamos lá, é muito bom filme, não é só um bom filme. É muito bom filme. E aí, já vai começar aqui também um grande hot take, né, eu acho. Missão Impossível 2 é melhor, tá? Então vamos lá. Cara, essa sequência da franquia é inacreditável, né? Primeiro filme, dirigido por Brian De Palma. Segundo filme, dirigido por John Woo. Tipo, eles têm o primeiro filme que é dirigido por um dos melhores diretores americanos, assim, da época, né? E aí, eles vão lá e pegam um dos melhores diretores de ação de todos os tempos, que é o John Woo, para fazer o segundo filme. Então, assim, eu tenho pra mim que eles tinham um projeto nesse começo de franquia que era pegar grandes diretores, né, de cinema para fazer cada capítulo da franquia. Porque dá pra ver como o primeiro, o segundo e o terceiro, eles são
bem diferentes em proposta, em estilo, né? Que tem visões muito demarcadas de cada diretor para essa franquia, apesar de ainda ter, né, os pontos em comum. O Missão Impossível 2 é o filme que transforma Missão Impossível em uma franquia de ação, tá? Ele mantém o caráter da espionagem, mas ele se transforma muito em ação. E uma ação que é muito da farsa, uma ação que é muito burlesca, e uma coisa que o John Woo fazia muito quando ele foi para Hollywood, né? Porque não foi o primeiro filme em Hollywood que ele fez, né? O John Woo, vamos lá. Ele é um diretorzaço de ação que fez o que para mim é o melhor filme de ação de todos os tempos, que é Hard Boiled, né? E para além desses vários outros clássicos do cinema de ação chinês, né? A Better Tomorrow, The Killer, Bullet in the Head, que não é tão de ação, mas enfim, fez muitos clássicos lá. E ele foi para Hollywood também e filmou umas pedradas, né? Então Face Off, que a gente até reagiu a um vídeo do Beto Ribeiro falando desse filme, né? Que é um filmaço. E também fez Missão Impossível 2. E você vê isso também em Face Off e em outros filmes do John Woo em Hollywood. Ele dava uma gastada no cinema hollywoodiano, né? Vamos falar a verdade. Ele dá uma frescada, assim, sendo esse diretor de ação chinês, né? Indo para Hollywood e brincando um pouco com esses códigos, com as convenções do cinema de ação hollywoodiano, né? Então, nesse filme aqui, ele exagera muito. E ele já é um diretor exagerado, se você for ver os filmes de Hong Kong, né? Mas aqui ele não tá nem um pouco interessado em fazer, assim, um cinema de ação sóbrio. É um negócio que é exagerado, que em alguns momentos chega até a ser caricato, e que pra mim é muito charmoso dentro desse filme, né? Então, não foi muito bem recebido, principalmente, né, os grandes slow motion que ele gosta de usar. Mas eu, particularmente, acho esse filme muito corajoso e muito charmoso. Uma coisa que eu gosto muito dele, por exemplo, que eu dou de exemplo, é a brincadeira que ele faz com as máscaras. Que é ele quem coloca as máscaras como um elemento importante, muito importante no Missão Impossível, na franquia. Que, se eu não me engano, já tinham sido usados no primeiro, mas no segundo ele usa de uma forma muito cômica. Tipo assim, em todos os outros filmes de Missão Impossível, a máscara ela é feita de uma forma que tenta ser realista, tipo, que tenta dar mais ou menos um negócio que os diretores fazem, que é tipo, não, vamos dar uma nerfada nessas máscaras aqui, porque senão é um artifício de roteiro muito fácil. O Ethan Hunt vai usar máscara em qualquer ocasião, vamos dar uma nerfada nisso, né? Então, para fazer a máscara, tem que ser algo trabalhoso, né? Tem que dar uma nerfada nisso, tem que ser cientificamente apurado. E aí, no segundo, o John Woo tá com foda-se. Os caras ficam trocando de máscara assim como se fosse Scooby-Doo, tá ligado? Tirando e botando, tirando e botando. Eu acho incrível, eu acho divertido pra caralho e só mostra o quanto ele tá, tipo, se divertindo com essas convenções, né? Gosto muito de Missão Impossível 2. Missão Impossível 3 é Mancha, tá? Vamos lá. Mancha na franquia, o pior filme pra mim. Lembra que eu falei pra vocês que Missão Impossível tinha começado com essa coisa de trazer um grande diretor para colocar a sua ideia, né? Então vamos lá. Primeiro filme, Brian De Palma, um dos melhores diretores americanos de sua geração, incrível. Segundo, John Woo, um dos melhores diretores de ação de todos os tempos. Terceiro, J.J. Abrams. Quebrou, né? Vamos falar a verdade, quebrou. Inacreditável. E sempre vou reiterar isso. Inacreditável como o J.J. Abrams tinha moral na franquia, em Hollywood até a década passada. Um cara que dirigiu Missão Impossível, Star Trek e Star Wars. Olha as franquias que esse cara dirigiu. Inacreditável. Ele fez o pior filme de Missão Impossível e meio que acabou com Star Wars, né? Meio que acabou com Star Wars. E fez um filme meio mequetrefe de Star Trek. O Missão Impossível 3... ele tenta retornar, ele dá um passo atrás na ação do Missão Impossível 2 e tenta retornar um pouco a dinâmica da investigação do primeiro filme. Ele tem uma boa cena de abertura e tem um bom vilão. Isso eu tenho que dar o braço a torcer. Mas tirando isso, é o pior filme de Missão Impossível. Então vamos lá.
Ele não tem o mesmo charme do primeiro e nem do segundo, que tinha... O primeiro tem aquele charme hitchcockiano, tem aquele charme de ser um filme, né, de espionagem clássico. O segundo tem tudo isso que eu já falei. O terceiro, ele é um filme genérico de ação dos anos 2000, com a câmera tremida e aqueles flashes bizonhos do J.J. Abrams. Tipo, morreu a visão criativa. Uma mise-en-scène com estilo como tinha no primeiro e no segundo, né? Ele é só um filme de ação genericão, assim, e que não propõe nada de novo dentro da franquia e como um filme fechado em si, pra mim. É o mais desinteressante de todos, porque até quando Missão Impossível é um filme, digamos assim, comum, tipo só um filme de ação, que eu vou falar melhor sobre isso nos outros, eles são bons nisso, são divertidos de alguma forma nisso. Mas o terceiro não. E eu vou explicar isso a partir do quarto. Vamos lá. Brad Bird. Que é o Missão Impossível 4, né? Protocolo Fantasma. Excelente filme, tá? Eu acho que Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, ele é quando Missão Impossível começa a ganhar, né, ares de franquia hollywoodiana. Vamos lá. Mas já tinha 3 filmes. Sim, já tinham 3 filmes. Mas a partir do 4, que Missão Impossível se constitui como uma franquia. E o Brad Bird, ele é um diretor que eu gosto muito. Ele dirigiu, por exemplo, Os Incríveis, né? E eu mantenho aqui. A partir de Missão Impossível 4, Missão Impossível se tornou uma franquia de super-heróis. Tá? Missão Impossível se tornou uma franquia de super-herói. Ghost Protocol é de que ano? Vamos lá. Ghost Protocol é de 2011. MCU já estava correndo, né? A partir do 4, Missão Impossível se tornou uma franquia de super-herói. Pode ver, Ethan Hunt virou o herói. O Ethan Hunt, ele não é só um protagonista de ação, ele é um super-herói, pode perceber. E a dinâmica da franquia caminhou para isso, né? Claro, desde o primeiro tinha lá os ajudantes do Missão Impossível, os ajudantes do Ethan Hunt, né? Então, lá o nerd que ajuda, o ajudante que vai na franquia, que vai junto com ele, e os vilões. Isso sempre já teve. 007 já tem um pouco essa dinâmica de super-herói também. Mas o Brad Bird foi quem entendeu isso. E, olha, Missão Impossível, mais do que espionagem, ainda sendo ação, é uma franquia de aventura, tá? É uma franquia de aventura. E ele colocou isso no 4. Ele entendeu isso muito bem e fez um excelente filme com excelentes set pieces, que, aliás, Missão Impossível é muito construída em cima disso, né? Em cima de set pieces, ou seja, em cima dos grandes momentos, em cima da Missão Impossível, né? Então, foi no 4 que Missão Impossível voltou a ter um set piece tão marcante quanto a do primeiro filme, né? A da cena dele lá. Apesar de que depois daquela, nenhuma Missão Impossível foi tão marcante quanto a do primeiro. Ainda é a mais clássica, ainda é a mais referenciada. Mas a dele subindo lá o prédio gigante também é um excelente set piece que nem o 2 nem o 3 conseguiram ter recriado uma set piece tão marcante quanto o primeiro. Eu acho que o Brad Bird conseguiu criar no 4 e conseguiu também dar o tom do que são os personagens, como a gente conhece hoje. Enfim, foi ele, o esqueleto de Missão Impossível, como a gente conhece hoje, tá no 4. E aí, meu irmão, veio o McQuarrie, né, o Christopher McQuarrie, e aí ele se tornou o que é a Missão Impossível, né? Ele dirigiu o 5, o 6, o 7.1 e vai dirigir o 7.2. A franquia de Missão Impossível é Christopher McQuarrie e Tom Cruise. E é muito doido que foi só a partir do 5º filme que Missão Impossível se tornou o que é hoje, né? Bom filme, o Nação Rogue, tá? Primeiro filme do Christopher McQuarrie, né? Aí a franquia já se tornou isso que a gente conhece hoje. Essa franquia de aventura, misturada com ação, misturada com espionagem, né? Um filme com excelentes set pieces, mas que eu ainda vejo
como filme inferior ao anterior, por exemplo, ao Protocolo Fantasma. Eu acho que o Nação Rogue, ele é um filme que tem os mesmos, digamos, os mesmos acertos do Protocolo Fantasma e também peca mais ou menos nos mesmos pecados que a franquia estava mais ou menos pecando ali naquela época. Mas eu acho o Protocolo Fantasma muito melhor e mais interessante em todos os aspectos. Eu sei que muita gente considera o 5 o melhor filme, tá? O 5 tem excelentes set pieces também, como eu já falei, mas eu ainda gosto mais de Protocolo Fantasma. E aqui eu tô usando como desempate basicamente isso mesmo. Basicamente, eu prefiro mais um do que o outro. Mas aí, meu irmão, aí vem o melhor filme da franquia. Missão Impossível Efeito Fallout, tá? Olha, eu sou muito fã de cinema de ação, como eu já falei aqui pra vocês, né? Adoro os filmes de ação chineses, adoro os clássicos do Michael Mann, Tony Scott, John Woo, né? Porra, muito foda. Missão Impossível Fallout é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, tá? E digo mais. Melhor filme de ação da década passada. Melhor que Mad Max Estrada da Fúria. Eu defendo, tá? Cara, porque simplesmente é um filme... Não existe filme perfeito. Blá, 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 blá. Concordo. Cara, é um filme perfeito. Tipo, é incrível como tudo nesse filme é redondinho. Tipo... Cara, vamos lá. Os 2 primeiros Missão Impossível que eu falei pra vocês. Era essa coisa de ser um cinema de ação um cinema muito autoral. Você via ali a marca do diretor, você via que aquilo era uma visão específica de um diretor e tal. Há um momento de cisão da franquia em que ela não se torna isso. Ela deixa de ser isso e ela se torna uma franquia de Hollywood, beleza? Existe isso. Existe, tá? E aí eu acho que o 1 e o 2 eles ficam como filmes muito charmosos de seu tempo. Mas o melhor filme da franquia, como franquia, é Efeito Fallout. Cara, primeiro, resolve o principal problema da franquia até então pra mim, que era a franquia não tinha vilão bom. Tinha um vilão bom que infelizmente estava num filme ruim, que é o Philip Seymour Hoffman no terceiro, né? Missão Impossível Fallout não tem só um vilão bom, tem 2 vilões bons, tá? Tem os 2 melhores vilões da franquia, cara. Que é o vilão lá principal, né? E o Henry Cavill, que é um milagre também, né? Um papel foda do Henry Cavill. O Henry Cavill atuando bem. Henry Cavill não é um bom ator, gente, vamos falar a verdade. Não é um grande ator, Henry Cavill. E ele fez o papel da vida dele no Missão Impossível Fallout, né? Maravilhosa a dinâmica dele com o Ethan Hunt. Incrível, né? Resolveu o problema dos vilões. Totalmente. 2 grandes vilões que criam uma dinâmica completamente nova dentro da franquia. Principalmente a dinâmica do agente duplo, que é a do Henry Cavill. Aí tem também uma coisa que todo filme bom de ação tem que ter, que é o quê? Variedade, né? Variedade. Esse daqui é o melhor nesse sentido. O filme não para, irmão. O filme não para, é só cena de ação atrás de cena de ação e não cansa, por quê? É cena de porradaria, é tiroteio, é perseguição de carro, é perseguição de moto, é penhasco, é explosão, tudo é heist, véi, incrível. Todas as set pieces desse filme são boas. Todas as set pieces são boas. A dinâmica emocional entre os personagens é a melhor da franquia, é no 6º, tá? Porque sempre teve, né, essa coisa da dinâmica emocional, né? A relação dele com as suas... do Ethan Hunt, né? Com seus parceiros amorosos, mas também sua relação de amizades. É a melhor trabalhada nesse filme, é a que mais você fica se importando, velho. Incrível. Não, maravilhoso, assim, maravilhoso. Tipo, acerta em tudo que tem que acertar. Como um filme de franquia, é incrível. Poderia rever esse filme 300 vezes que não cansa. É um filme que não cansa. Incrível, tá? E agora a gente chega em o Acerto de Contas parte 1. Que vamos lá. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu colocaria ele aqui, né? Opa, aqui, excelente.
Hoje, eu tendo a colocar ele em bom apenas. Cara, eu acho que o 7.1 ele entendeu algo também muito forte, que é o Tom Cruise. Tá? Vamos lá. Missão Impossível é o que é por causa do Tom Cruise. E eu acho que principalmente a partir desse, o Tom Cruise virou, junto com o Christopher McQuarrie, o autor de Missão Impossível, né? E eu acho que isso é algo que tem acontecido nos filmes do Tom Cruise. Beleza, não foi a parte desse, mas foi esse que ficou mais nítido, né? Você vê isso em Top Gun Maverick, por exemplo. Claramente é um filme do Tom Cruise, aquilo ali, né? Claramente é um filme feito ao redor do que é a figura do Tom Cruise, o que ele representa. E eu acho que o 7.1 entende muito isso também, imageticamente falando, tá? E na dinâmica dele. Eu só acho que o Dead Reckoning parte 1, né? O 7.1, ele sofre com um problema que, por ser um filme parte 1, tá? Por ser um filme parte 1, acho que ele sofre com esse problema. Ele é feito se baseando basicamente na última cena, né? Então todo o filme meio que caminha para essa última cena, que é uma cena de 1 hora, né? Que é o grande set piece do filme, é a cena do Missão Impossível, que é uma cena que ele sofre com um pouco do marketing dele na época, porque ele foi um filme que atrasou muito pra sair por causa da pandemia, né? E aí tinha esse trailer desse filme, que era essa cena, que a gente ficou vendo essa cena infinitas vezes, durante 2 ou 3 anos, que era enquanto estava em atraso. Então, tipo assim, o filme foi todo construído em cima dessa cena, e quando eu fui ver no cinema, tem essa cena, e para além de muito, além disso, não tem mais muito do que aproveitar no filme. Tem algumas outras cenas legais, mas é um filme parte 1, né? Então acho que ele sofreu um pouco com isso. Mas, para além disso, é um ótimo filme, tá? E eu tô muito empolgado pro parte 2. Mas vamos lá. Então é isso. Absolute Cinema. Missão Impossível Efeito Fallout. Um dos melhores filmes de ação de todos. Pra mim, né? Boa, derrubei meu celular. Excelente. Eu gosto de Protocolo Fantasma, viu? Puta que pariu. Protocolo Fantasma. Missão Impossível 4, né? Top 3. Fecha o top 3 pra mim. Missão Impossível 2. Foda-se os haters. Bons filmes. Eu deixo aqui o Acerto de Contas. Gosto muito. Na verdade, não. Na verdade, eu vou deixar aqui Nação Rogue, o primeiro, e o Acerto de Contas. E aí, como único filme ruim da franquia, pra mim, fica o terceiro. Então é isso. Primeiro, Fallout. Segundo, Protocolo Fantasma. Terceiro, Missão 2. Quarto, o quinto. Quinto, o primeiro. Sexto, o sétimo. E em último, o terceiro, J.J. Abrams, seu merda, né? Então é isso. Concorda? Não concorda? Essa é a minha opinião, tá?